Estamos aqui com o vereador reeleito, Cláudio Damião, que vem fazendo um trabalho seríssimo pelo bem do município e sem deixar de lado aspectos fundamentais que ele vem se pautando. A educação é motivo de uma legislação em que democratiza a questão da direção nas escolas municipais. É um prazer estar aqui contigo, Cláudio. E essa questão é muito séria, né? A ocupação de um cargo de responsabilidade como a direção precisa ser norteado por uma legislação efetiva. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse momento que o município está vivendo. Bom, primeiro agradecer o convite em participar desse programa e tratar de um tema tão importante, a Lei 3989 de 2011, que estabelece a eleição para os cargos de direção nas escolas municipais aqui em Nova Friburgo. Foi um tremendo avanço do meu ponto de vista, porque nós tínhamos as nomeações feitas através de indicações políticas. Embora a gente não consiga atingir todas as unidades, em razão de problemas relacionados ao concurso de 1999, né, pessoas que não poderiam concorrer por não serem efetivos, foi possível realizar a eleição de 40% a 45% das unidades. Como você diz, é um processo de democratização na participação da escolha daqueles que vão estabelecer diretrizes, projeto pedagógico para as escolas municipais e no desenvolvimento da educação no município. Então eu reputo esse projeto de uma grandeza, de uma beleza sem par, porque a educação é sempre bandeira política de todos os candidatos. Agora, transformar a bandeira em ação, normalmente acaba sendo um pouco difícil, fica pelo meio do caminho. E a gente conseguiu dar um passo muito importante e precisamos continuar. E dentro do processo de formação de pessoas, que é a finalidade da educação, formar pessoas no sentido amplo, é fundamental que se tenha um processo democrático. Qual o empecilho para que essa lei seja efetivamente concretizada? Bom, nós temos que quebrar as resistências, né? Normalmente os políticos não gostam de ver interferência no seu campo de conforto e de ação. Nomear diretor de escola foi uma prática em Friburgo até o ano passado. Esse ano diminuiu em 40% a 45% porque nós fizemos a eleição. Então nós temos que quebrar essa resistência dos políticos, quebrar a resistência daqueles que estavam nos cargos em razão de eleição e compreender que de nomeação e compreender que uma eleição dá muito mais legitimidade, permite a implantação de um projeto pedagógico, utilizar a criatividade, né, exercitar a capacidade de pensar a educação no município, e com isso a gente dá um salto de qualidade. Nós saímos dessa área de conforto, da nomeação, que acaba transformando a educação num grande curral eleitoral. As pessoas que trabalham pela educação não têm que estar dependentes de vereadores ou de secretários que vão nomeá-los para o exercício do seu mandato ao longo do tempo. Então nós temos uma eleição em que as pessoas podem concorrer livremente, com participação de professores, de alunos, de pais, o que faz com que haja também um envolvimento da comunidade daquela localidade, daquele bairro, no acompanhamento da educação no município. E banalizar a educação parece que é uma prática muito comum no país, né? A gente vê aí medidas que tornam a educação, dão um caminho torto à educação, né? A base para a pessoa votar, para ter conhecimento, para ter uma expectativa melhor em relação aos caminhos, né, do município, do estado e até em nível nacional, depende muito desse processo de formação, né? O voto é uma ferramenta importante e as pessoas não têm essa capacidade de discernir que o voto não é para beneficiar poucos, o voto é para beneficiar todos. E dentro da política, né, de eleição, não é eleição direta porque a comunidade vota numa lista tríplice, né,
que vai, a partir dessa lista, ter a escolha, que já que é um cargo de confiança, o prefeito ele vai escolher, dentre os 3 nomes, o nome que vai administrar a escola. Então, vereador, o que a gente percebe é a banalização desse processo. Pois mesmo que o prefeito vá nomear, e é papel dele nomear essas pessoas que foram escolhidas, passa a ter uma inversão no processo, que antes era indicação política de vereador para fazer, e o prefeito dava isso para fazer a sua base eleitoral, por uma escolha democrática da comunidade escolar. Se tiver 3 candidatos, o primeiro mais bem votado possivelmente vai ser o que vai ser indicado, né, na nomeação do prefeito. Se não ocorrer dessa forma, ele acaba quebrando uma certa harmonia, né, um equilíbrio que foi estabelecido na hora da escolha. Por outro lado, quando a gente fala do processo eleitoral de uma forma geral na cidade, a gente não pode ter a banalização do voto, o voto pelo saco de cimento, o voto porque o cara deu um jeitinho no problema para mim. A gente tem que ter qualidade, consciência de que nós temos que construir uma sociedade melhor, diferente, construtiva, que caiba a todo mundo, né? Então é um processo que começa na educação. Então nós temos que nos perguntar, que educação nós queremos para os nossos filhos? Né? Uma educação travada, amarrada em compromissos políticos, partidários, de nomeação, de favor político, ou queremos uma educação libertadora, que construa e pavimente o caminho para a universidade, para a qualidade da educação, para a construção de uma cidadania, de uma consciência crítica? Que cidadão nós queremos para a nossa cidade, para o nosso estado, do nosso país? Isso começa na escola, antes na família, que nós também não podemos esquecer que muitas famílias começam a não enxergar esse processo de responsabilidade dela e delega tudo para a escola. É de fato importante o papel da escola, mas é mais importante o papel da família. E a gente está trazendo com isso a família para dentro da escola para discutir os destinos da escola na medida em que escolhe aqueles que vão ser os diretores dessas unidades. E é um trabalho em conjunto, né? A palavra de ordem é governança, né? O poder público, a iniciativa privada e a população têm que estar afinados, e esse processo é o processo democrático. Se falar em democracia, é muito polêmico. O que é democracia, o que é o direito de cada um, o dever de cada um, realmente, para um país jovem como o nosso, um aprendizado constante. A gente tem aprendido muito. E uma iniciativa como essa, né, normatizando esse processo de sucessão dentro da administração escolar, ele contribui muito para que as coisas comecem a ter um encaminhamento melhor, porque administrar uma escola, gerenciar pessoas, tem a questão administrativa, que a escola ela precisa ter um gestor com essa capacidade. E tem a questão técnica, que a educação é um processo muito complexo. E dentro de uma chapa, onde as pessoas expõem as suas ideias, que participam de um pleito, né, de uma votação dentro da comunidade, isso transforma, né, esse ambiente escolar em um ambiente transparente, um ambiente onde os valores, né, sejam respeitados, valores morais, éticos, e as pessoas se manifestem. Através de nomeações, é o interesse de poucos prevalecendo sobre o interesse de uma maioria. É verdade, nós temos que estabelecer os critérios, temos que exercitar a democracia ao limite, né? Todo o processo, quanto mais democrático for, melhor para a própria sociedade. Então nós temos que exercitar isso. Quero dizer que o Conselho Municipal de Educação teve um papel muito importante nessa discussão, porque não foi uma lei construída obrigando absolutamente nada, ela foi construída, ela foi elaborada gradualmente de forma democrática para chegar ao final num texto que contemple as diversas visões. Participou também o sindicato de classe, a Secretaria de Educação foi convidada a participar, então foi uma elaboração também extremamente democrática, que se amplia na democracia, na participação dos pais, alunos, professores e no desenvolvimento de uma nova consciência pela educação em Nova Friburgo. E o ruim é saber que tem uma corrente forte querendo esvaziar isso, né? Lamentavelmente, ainda tem gente que acredita que a nomeação política é o caminho. Eu não sei se é por ignorância, né? Ignorar a importância da educação, ou, sabendo da importância da educação, pretende continuar aprisionando aqueles que são nomeados. Então nós temos que estabelecer aí uma discussão com relação a isso. O Conselho Municipal de Educação está atento, eu já fui membro da Comissão de Educação da Câmara, estive atento o tempo todo a isso, tanto que elaborei algumas leis voltadas
para a questão da educação e vou permanecer fiscalizador desse processo. Estou elaborando um requerimento de informação ao secretário de Educação para que ele diga quais foram os critérios de nomeação. Por que naquelas unidades em que não aconteceu eleição, alguns diretores foram substituídos, eu quero saber a razão da substituição, qual o critério que foi estabelecido, por que não permaneceram, enfim. E mais do que isso, continuar no processo de formação, de gestão para os novos possíveis candidatos a ocupar o cargo de direção de escola numa eleição que se dará no futuro. O Portal Êxito Rio está à disposição das pessoas, principalmente essas que buscam uma melhoria, né? Que tenham essa visão de que o processo democrático dá muito trabalho, mas é esse caminho que deve ser seguido. E vamos ter numa próxima oportunidade, uma conversa com o vereador sobre essa questão de transparência, que talvez seja a questão mais, vamos dizer assim, preocupante no momento, né? Tudo que acontece não tem essa preocupação de que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo e até possam opinar com dados, né? Isso aí a gente vai conversar numa próxima oportunidade. Agradeço a presença aqui do vereador Cláudio Damião. Eu também quero agradecer a oportunidade mais uma vez, dizer que tem um ditado que a gente ouve, uma questão popular, de que o que vem fácil vai fácil, né? Então, se a gente trabalha por uma coisa, luta por uma conquista, a gente dá muito mais valor. Então, a educação foi uma conquista ao longo do tempo, em que toda a população, os pobres, os ricos, os remediados, possam colocar os seus filhos na escola. É um direito e uma obrigação do Estado oferecer educação de qualidade. E nós não podemos e não devemos abrir mão de lutar sempre por educação de qualidade, por participação da sociedade nas decisões. Então, essa lei também tem esse caráter, tem esse objetivo, e é uma prática do meu mandato, tentar envolver cada vez mais a sociedade na tomada de decisão. Quero deixar aqui à disposição o meu gabinete, todas as pessoas que tiverem sugestões ou críticas ao trabalho realizado estão inteiramente à vontade para fazê-los e são sempre muito bem recebidos. Muito obrigado.